Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos a mais um julgado que eu considerei interessante aqui, referente ao processo penal. A gente vai falar hoje aqui sobre o artigo 265. O artigo 265, ele traz na sua redação a seguinte redação. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente ao juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Vejam só, esse artigo 265 do Código de Processo Penal, ele traz o seguinte ponto. Primeiro que o que foi analisado nesse julgado foi sobre a constitucionalidade. A OAB ela impetrou uma ADI, considerando que esse artigo 265, que eu acabei de ler para vocês, seria inconstitucional. E o STF, no plenário, no julgado no dia 5 de agosto, ele considerou que é constitucional essa multa imposta ao defensor por abandono do processo. Mas e aí, qual foi o debate em cima disso? Bom, o defensor, além desse artigo 265 no Código de Processo Penal, ele deve comunicar, de acordo com a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, ele deve comunicar ao juiz do processo o seu abandono. E ele ainda deve prestar assistência, de acordo com esse artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, deve prestar assistência ao seu cliente durante 10 dias. E ele ainda fica, então, responsável por 10 dias, salvo se o próprio cliente integrar ao processo outro representante. Então, esse abandono pode configurar, além da penalidade do 265 do Código de Processo Penal, a penalidade do artigo 34, inciso 11 do Estatuto da OAB. Mas aí vai ser julgado pelo Tribunal de Ética e assim por diante. O defensor precisa dar o motivo do abandono, mas esse motivo do abandono não precisa ser considerado pelo juiz. E o juiz não pode discordar. O juiz precisa tomar a ciência do abandono, deve ser informado o motivo do abandono, mas o juiz não tem o critério de discricionariedade de julgar se o motivo foi justo ou não. Um advogado que deixa de comunicar previamente ao juiz está sujeito a quais consequências? Como eu disse para vocês, ele tem a penalidade do 265 do Código de Processo Penal, do artigo do Estatuto da OAB, que eu mencionei anteriormente, que é um julgamento administrativo, mas ele também pode pagar uma multa, que é uma multa até pesada, no valor de 10 a 100 salários mínimos. Mas aí vem a grande pergunta que esse julgado aqui trouxe para nós. Mas se for defensor público, o artigo 265 deverá ser aplicado contra a defensoria pública e não contra o defensor público. Por quê? O defensor público, embora seja uma pessoa que prestou concurso público, ele está representando a instituição defensoria pública. Então essa multa do 265 do Código de Processo Penal, ela irá ser aplicada contra a Defensoria Pública. Nada impede que a Defensoria Pública depois tome uma ação regressiva administrativa contra esse defensor público. E aí ele vai responder administrativamente e vai ter na sua remuneração eventual prejuízo causado por ele reduzido da sua remuneração. A OAB, como eu disse para vocês, impetrou essa ADI alegando que isso seria uma interferência na autonomia dos advogados. Porém, o STF considerou constitucional essa multa, pois ela não interfere na autonomia do serviço da prestação advocatícia, e sim até um dever de prestação do devido processo legal, do respeito às partes, e o defensor deve, então, cumprir aqueles requisitos solicitados pelo artigo 265.
E então esse artigo 265 é constitucional e está de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade que esse julgado trouxe aqui, que é respeitada no julgado. Cuidado com a questão desse artigo, pois ele, além de poder ser cobrado em uma prova da OAB, ele também pode ser cobrado de vocês em provas que vocês forem realizar para a Defensoria Pública também. Principalmente nessa questão da constitucionalidade da aplicação do 265 do Código de Processo Penal. Até a próxima, pessoal. Um abraço.